Carla disse que ia só pegar um café, será rápido? Vamos começando, então? Olá, gente. Bem-vindos ao nosso evento de Dia da Família, aberto ao público, onde a gente escolheu discutir o filme A Baleia, The Whale, né, que está em cartaz agora, para trabalhar questões de cuidado ao cuidador. Então, bem-vindo, obrigado pelo tempo de vocês, né, e por participarem do evento, né. Como a gente vai fazer essa live, depois a gente gostaria de ficar gravado, né? A gente tem algumas pequenas regrinhas aqui que a gente gostaria de dividir com vocês, né? Uma delas é autorizar vocês a falar enquanto vocês quiserem pelo chat. Fiquem à vontade para irem falando pelo chat, para ir conversando com a gente. Não precisam esperar, podem ir falando e a gente vai ter sempre alguém da equipe ali atento ao que vocês estão falando, tá? Outra coisa é, como a gente não tem direito de imagem de vocês e vai ficar gravado e provavelmente vai para o YouTube, pedir para que vocês fiquem com as câmeras fechadas, né? Porque a gente botou para que só as imagens de quem está com a câmera aberta esteja sendo gravada. E aí, fiquem livres para participar, tá? Por chat, como vocês quiserem. Até se quiserem falar, peçam, a gente pode até dar esse espaço para vocês falarem, mas a gente não quer expor a imagem de vocês, é um cuidado que a gente quer ter com vocês nesse momento, tá? Ah, outra coisa, não vamos exibir o filme, então esperamos que vocês já tenham visto, né? E, bom, teremos spoilers, né? Então, quem não quiser ver spoiler, veja o filme e volte aqui depois, né? Ah, e, bom, eu sou o Guilherme Moritz, eu sou um dos coordenadores do Núcleo CIS, junto com a Eduarda, que não está aqui, né? Sou profissional do Núcleo, né? Terapeuta sistêmico, etc., né? E junto comigo estão a Gabriela Makoski, a Aline Hoffman, Gabriela Tecchio, Olga Silva e a Carla Weber, né? Por ordem que está aparecendo aqui na minha tela, então completamente aleatória, né? E não sei se vocês se apresentam quando vocês forem falar, mas o tema que a gente escolheu para falar hoje é o cuidado com o cuidador. A gente estava ali até organizando antes. E por onde vocês querem começar? Acho que pela primeira cena onde o cuidador aparece no filme, e o primeiro cuidador que aparece é não, eu não vou chamar ele de conversor, mas o guri que está lá para... Missionário. Missionário, obrigado. Né? Ele é o primeiro que aparece, né? Tentando salvar o Charlie ali naquele momento fisicamente, né? Porque ele está tendo um princípio de infarto. E, bom, vocês querem falar sobre essa salvação? Porque depois chega a outra mulher e diz, não, só eu posso salvar ele. Quem quer começar a discussão ali? Porque ele é o primeiro cuidador, pode não parecer, mas o missionário é o primeiro cuidador, ele fisicamente cuida do Charlie. Não sei se necessariamente eu vou começar por ele, mas eu vou começar por essa interação, né? Ele tenta aí ser o primeiro cuidador e ela chega falando em algum momento do filme, não, quem cuida dele sou eu, quem salva ele aqui sou eu. Para começar essa nossa discussão sobre o quanto a gente observa nas famílias que a gente acompanha, né? Alguém assumindo essa posição de tentar salvar o outro e trazendo essa discussão para a gente, enquanto terapeutas e cuidadores, de certa forma, do quanto a gente se coloca, às vezes, nessa posição de buscar salvar alguém. E o quanto essa é uma tarefa que eu vou chamar aqui de fadada ao fracasso, porque a gente não consegue salvar alguém, né? A gente investe e gasta muito tempo e energia nessa posição, mas como a mensagem do filme vai passando, a gente não consegue salvar. E a gente insiste nesse movimento de querer proteger, cuidar, e muitas vezes
desrespeitar a vontade do outro em nome disso, né? Porque eu acho que o que ele faz em algumas situações, o missionário, é entrar, invadir a casa e querer, de certa forma, convencer o outro a ser cuidado, a ser salvado, e não respeitar que talvez o Charlie aí ele já tinha tomado uma decisão sobre a vida dele. E até pensando nessa questão de salvação, né? O quanto que às vezes a gente também pode se perder quando, por exemplo, um paciente diz que não quer ser salvo, se a gente for pensar, mas em algum sentido precisa. Daí a gente tem essa obrigação por uma questão ética, né? Então, ele fala, eu não vou ir para o hospital, né? O Charlie fica falando o tempo inteiro, eu não vou fazer nada para me cuidar, né? E até qual é o nosso limite, né? Quando a gente tem algum paciente que está decidido de alguma forma de não fazer certas coisas que a gente não vai ficar confortável se ele não fizer, né? Então, e daí também separar o nosso papel, né? Porque às vezes a gente tem uma crença nossa, né? De eu preciso salvar as pessoas, né? Então, às vezes a gente se hiperenvolve, se mobiliza demais, mas ao mesmo tempo a gente é cuidadores, né? Então, se a pessoa, por exemplo, traz um discurso com uma ideação suicida e não quer se internar, né? A gente precisa tomar certas previdências, né? A gente não pode deixar totalmente desamparado. Ao mesmo tempo que a gente não vai ter como ser o principal responsável do paciente, né? Então, quanto que é difícil também, às vezes, diferenciar, entender o que é cuidado, o que é tentar salvar, o que é se hiperenvolver, o que é se envolver, porque a gente vai se envolver também com os pacientes, porque é algo muito íntimo, né? Não, e eu gostei que tu foi um pouco por esse lado, né? No sentido que a gente já foi logo para o tema mais pesado, né? Suicídio, né? Foi exatamente o contrário do que a gente planejou, né? Típico. Mas acho que tem uma coisa muito legal aqui no sentido de ela não cuida também porque ele guarda esse segredo, né? Então, ele guarda o segredo que ele tem dinheiro que ele poderia receber tratamento, né? Então, meio que tipo, ok, tu não vai me cuidar. E ele fisicamente impede ela de cuidar dele, porque esse segredo impede que ela pudesse se responsabilizar por ele. E aí tem lá o trauma do passado, dos dois, inclusive, não dá a entender exatamente como o ex do Charlie morreu, né? O irmão dela morreu. Mas parece que tem um lado de meio anorexia e um lado meio suicídio, tá? Fica implícito e não é muito bem esclarecido. A anorexia fica claro que ele sofria de alguma forma, né? Se não anorexia, algum tipo de inanição. Mas o suicídio não fica tão claro, né? E daí eu me distraí aqui só com a câmera para o quanto ela também não está tentando compensar aquele cuidado que ela não pôde dar. E esse trauma está ali, ela está hiper reagindo àquilo, tanto que é justamente contra ela, acaba alimentando muito para nem chegar perto, mas ela acaba talvez indo pelo outro lado, né? E a gente como terapeuta sempre passa por algum tipo de fracasso terapêutico, não necessariamente suicídio, né? E o nosso primeiro instinto é fazer diferente do que a gente estava fazendo muitas vezes, né? E aí eu posso ir para outro lado. Então, como é que eu vou lidar com o próprio fato de que às vezes eu não vou poder cuidar do paciente, porque ele não vai me dar a chance de fazer isso? Não. Como é que eu vou lidar com essas próprias dificuldades que isso vai acontecer? Eu fiquei muito pensando nisso, né? Da ideia de a gente reconhecer os nossos limites também. Porque se a gente está falando de cuidado com o cuidador, eu acho que a gente também precisa entender quais são os nossos limites. E eu acho que isso no filme, mais lá para o final, né? Quando a cuidadora finalmente consegue admitir para ela mesma que ninguém vai salvar ninguém, né? Parece que ela consegue se libertar um pouco disso também, de entender que talvez não fosse responsabilidade dela. E, ao mesmo tempo, isso que o Guilherme estava falando, de salvar ele, né? Isso que o Guilherme estava falando de o quanto tentar fazer o caminho inverso, talvez a gente acabe gerando uma dependência, porque eles eram codependentes dentro da obesidade dele. Ela alimentava, né, essa obesidade, então o quanto reconhecer os limites ajudou ela a se libertar, ela conseguiu sair de casa, deixar ele viver aquele momento lá com a filha dele, né?
mas ao mesmo tempo, quanto toda a história passa dela não reconhecer esses limites e dela ter essa necessidade de salvar ele também. Então, quanto é importante, como cuidadores, a gente também olhar os nossos limites, entender até onde a gente consegue ir, sendo saudável para a gente também, né? Uhum. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu estou com problema na minha câmera e não estava conseguindo voltar. Eu achei... Primeiro, boa tarde, né? Carla Desculpa eu também, estar membro do núcleo, né? Que não com é, a que não está câmera com a câmera ligada. desligada, mas eu pensei muito nisso também. A enfermeira, né? A cuidadora, que tinha o envolvimento de ser a cunhada também dele, né? Ela estava tentando salvá-lo a partir do ponto de vista dela, e não do ponto de vista do Charlie, o protagonista, né? Então, quando a gente atende um paciente, a gente tem que perceber o quanto da gente também está se misturando no desejo do paciente, né? O quanto é o nosso desejo, o quanto é do paciente o desejo. Porque senão a gente sai por aí, né, tentando salvar o mundo, sem perguntar primeiro se o mundo quer ser salvo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que eu queria largar a discussão, né? E acho que tem uma questão muito bacana nisso que a Carla traz, fazendo gancho também com essa questão de limites que a Olga trouxe, até onde vai o limite do outro, que é cada um se responsabilizar pelo que é seu, não pegar o que é do outro para resolver, né? Principalmente nessa questão afetiva. E até em família, como a gente vê ali no filme muitas vezes, pelo vínculo, a gente tem eu amo essa pessoa, então eu vou salvar ela, vou fazer tudo por ela, eu vou agir por tudo porque eu tenho que fazer isso. Só que, no fim, a pessoa fica ansiosa para resolver o problema da outra e a outra está indo no ritmo dela. Mas a ansiedade é nossa na hora de querer resolver. E, de certa forma, a gente descarrega essa ansiedade de preocupação na outra pessoa, que não é função da outra pessoa lidar com a nossa ansiedade, é nossa. Então, de reconhecer também isso de responsabilidade. A gente tem que lidar com a nossa ansiedade, não é a função de descarregar na outra pessoa. Tem que lidar com essa ansiedade primeiro e também, de alguma forma, a melhor forma de ajudar, talvez em algum momento, é ficar disponível, mas deixar a pessoa também nos guiar do que ela precisa. A gente pode, sim, dar alguns toques, né, que até no filme aparecem em alguns momentos, mas dessa dificuldade da gente reconhecer o que é nosso e o que é da outra pessoa. E acho que é... Pode ir lá, Gui. Essa é uma frase curta. Tem um termômetro enorme ali. Ela estava salvando muito mais para ela, e talvez ela percebesse isso, do que voltado para a necessidade dele, né? E aí ela estava se salvando, entre aspas, ali. E acho que é isso que daí a gente tem que ficar atento a também como que a gente se sente, né? No sentido de que muitas vezes a gente também vai dar atenção a eu tô irritada com esse paciente, eu tô com sono quando eu atendo esse paciente, eu tô com nojo desse paciente. Mas o quanto que às vezes até, eu me sinto tão bem com esse paciente, é um grande problema, né? No sentido de a gente daqui a pouco reforça coisas que o paciente vive em alguma situação e piora, né? Então, esse paciente é sempre perfeito, né? Ele sempre faz as coisas direitinha e acaba que a gente piora o sintoma dele, né? De daqui a pouco não poder se mostrar também. E eu fiquei pensando quando a gente está falando, né, de alguém que precisa muito de ajuda, quando a gente está atendendo uma família, por exemplo, o quanto a gente se foca naquele que está aí, né, adoecido, precisando de um olhar, e o quanto a gente esquece de olhar para esse cuidador e para a história desse cuidador, porque a gente está falando sobre limites, o Gui está falando o quanto ela estava tentando se salvar a partir da história de vida dela, a partir de ter perdido o irmão e não ter conseguido cuidar do irmão, então ela tenta de novo reescrever essa história, e o quão é importante a gente fazer essa viagem no tempo, né, de como a grande pergunta talvez seja como que a gente aprende a ser um cuidador, uma cuidadora, e isso vale para a gente também, enquanto terapeutas, porque tem aí, né, um traço muito forte de cuidado que conversa com a nossa história de vida e conversa com as nossas famílias, é como que a gente foi aprendendo a ser um cuidador e uma cuidadora. Ou trocando como a gente foi aprendendo a ser um terapeuta e uma terapeuta. E aí eu acho que tem... Eu vou jogar uma outra coisa que para mim é um arco mais interessante do filme. Eu não gosto como ele se fecha, mas eu acho que é o arco mais interessante, que é o do missionário, né?
porque ele tá naquela função de cuidado ali, porque, tipo, proibiram ele do resto, ele fez uma cagada, ele também tá fugindo das próprias cagadas e dos próprios erros, né? E o que que sobrou para ele fazer? O que ele sabia, que ele fazia antes, que é tentar salvar as pessoas espiritualmente, né? Que é a única coisa. E ele tá fazendo aquilo meio que por repetição, porque é o que ele sabe fazer, tentando se salvar, e ele nem esconde isso. Ele tá tentando se salvar do que ele fez, né? Se expurgar das próprias culpas. E aí, durante o processo, a guria ali, querendo ver o circo pegar fogo, a filha do Charlie, vai lá e joga ele de volta para a família. Lida com as coisas que tu tem que lidar. Né? A gente tava discutindo se ela quis cuidar dele ou não. Se ela quis sacanear ele, ou se ela quis... Para mim, ela só quer que as coisas sejam enfrentadas do jeito mais caótico possível, porque ela não tá se aguentando. E aí o guri enfrenta isso. E com esse choque de honestidade, ele se resolve com a família, porque tem outras coisas que são mais importantes do que ele ter roubado o dinheiro da igreja, né? E aí, quando ele volta para enfrentar o Charlie, ele tem a primeira, você estava até falando, ele é extremamente honesto. Tão honesto que ele não vê o Charlie. Ele tá botando as coisas para fora. Ele começa a ver o Charlie, quando o Charlie briga com ele, aí no final, tipo, eu sou nojento, e o Charlie, sim. Quer dizer, e ele diz que sim, né? Enfrentando o Charlie. Mas honestidade tão grande que ele também perdeu pelo outro lado. Mas ele é o arco de cuidado que foi colocado ali, e para mim é o mais interessante, porque ele vai aprendendo parte desse cuidado, ele vai evoluindo. Me incomoda que ele não chega no final, que é olhar o Charlie sair do discurso só do dogma para entender qual é a outra pessoa que está do outro lado. Mas seria muita coisa para a realidade, assim, acho que ficou muito real de alguma forma, né? Mas, em outro sentido, eu não gostei porque achei um arco que ficou pela metade. Não. Eu sinto um pouquinho diferente, assim, porque quando a gente pega essa parte, né, do missionário, ele está entregando um cuidado que eu acho que é bem justamente o que a gente falava, que ele acredita ser o melhor. Porque talvez para a vida dele ou para a história dele aquilo tenha feito sentido. E quando ele chega nesse final, né, que ele traz a salvação, né, chega com a Bíblia e traz a salvação ali para o Charlie, ele fala algo para o Charlie que é totalmente dolorido, que é colocar o dedo na ferida mesmo, né, que é poder falar que talvez ele tenha ouvido a vida toda dele, ou talvez que ele tenha ouvido essa história, né, com um companheiro dele, que quer dizer que o amor deles não é válido, o amor deles foi o que levou à morte. Então, eu sinto que ele não está trazendo uma salvação, ele está só olhando para ele mesmo. Ele não está entendendo o que é melhor para o Charlie, ou tentando ajudar ele a encontrar um espaço e um caminho. Ele está tentando empurrar a goela abaixo aquilo que ele entendeu que foi bom para ele, que ele quer que seja para o Charlie também, de uma certa forma. E acaba que ele magoa tanto o Charlie, que o Charlie faz ele enxergar a verdade dele. E aí ele consegue ser honesto, né? Naquele momento em que o Charlie enfrenta ele de fato consegue ser honesto e derrubar essas questões todas religiosas que ele tem, né? Esse olhar de amor para o próximo, enfim, ele consegue ser de fato honesto e dizer, sim, eu sinto nojo de ti. Então, eu sinto um pouquinho diferente. Eu acho que o papel dele é talvez mostrar que nem sempre aquilo que é bom pra gente talvez seja bom pro outro, e que querer empurrar essa goela abaixo, às vezes, não vai ajudar de uma certa forma. E acho, Não, eu concordo contigo. Concordo também. e acho muito difícil porque, para mim, o missionário ele tem muito a questão do preconceito, né, da sexualidade do Charlie. Não sei nem se é a questão da obesidade, que é o que mais se olha no filme, né? E o quanto que se a gente também não está atento aos nossos preconceitos, porque a gente tem, o que a gente vai fazer, né, na terapia, né? Que efeitos que isso podem ter em detalhes, às vezes pequenos, às vezes grandes, né? Porque a gente não sabe como que isso vai nos tocar também, né? E o grande risco que me parece que eu senti durante o filme é uma questão reducionista, porque para mim o Charlie o tempo inteiro foi visto como o obeso. Ele é isso, ele é essa doença. E o quanto que a gente acabou... eu acho que o ator conseguiu mostrar muito uma pessoa afetuosa, né? Deu para ter afeto por ele, mas eu não senti que era olhado para isso, né? E o quanto que às vezes a gente também, em atendimento, pega a pessoa, tem esse diagnóstico, né? E a gente acaba não olhando para o todo
né? E que perigo gigante da gente se prender a um rótulo daqui a pouco, né? Claro que um rótulo que deve ser considerado, mas que vai muito além disso também. Uhum. Mas tu sabe, Aline, que te escutando, assim, desculpa, alguém ia comentar? Pode falar, Gabi, tranquila. Que tu tá falando de como alguns personagens vão ficando cristalizados, né, em algumas posições ou vinculados a alguns rótulos, mas quando entra para mim no domínio do cuidado, eu vi eles dançando nesse papel, né? Porque tem aí a relação mais visível, que é a cuidadora e o Charlie, né? A cunhada, a enfermeira, enfim, Uhum. mas ao mesmo tempo, lá pelas tantas do filme, tu vai vendo um tentando cuidar do outro, de um jeito atrapalhado, né? Mas o Charlie tentando cuidar da filha, de certa forma, essa menina de um jeito atrapalhado ajudando o missionário, ele tentando ajudar o Charlie, né? O Charlie tentando ajudar a mãe da filha financeiramente, né? Então, o quanto aqui tem um aspecto que é bacana, e não sei se essa é exatamente a palavra, mas saudável, que é a dança das cadeiras quando a gente fala no cuidado, né? Que cada um do seu jeito, torto às vezes, mas sempre tentando cuidar. E o quanto no filme, né, eles vai ter ali várias questões de vergonha, de medo, de brigas, de segredos, mas no final o que todos estão buscando, de certa forma, é se conectar, né? É ser cuidado, é ajudar um outro aí também. Ótimo cuidado que o Charlie tem com a pomba, né? Todo mundo em algum momento pôde sentar na cadeira de cuidador e todo mundo em algum momento também sentou na cadeira de que está sendo cuidado. E isso acontece com a gente também, né? A gente senta muito na cadeira de cuidadora e cuidador quando a gente é terapeuta, mas que bom que a gente pode ter os grupos, que bom que a gente pode ter a nossa supervisão, que bom que a gente pode ter a nossa terapia, porque é o momento que a gente sai dessa cadeira, e isso é falar de saúde, né? Outra questão, estão me ouvindo? Sim. Outra questão que eu achei muito simbólica é aquela redação que a filha fez da baleia, do livro, né? Da baleia. Ela fala que, na verdade, a história é falada das baleias, mas que a baleia é um animal e ela só está reagindo àquilo que ela foi, porque ela foi ferida, a Reb vai atrás dela, né? Porque ele perdeu uma perna e quer vingança, mas, na verdade, aquilo que aparenta aquela vingança e como se fosse uma história de baleia, está querendo dizer outras coisas lá, né? Se tu for examinar bem, olhar com um olhar curioso, o que aquela aparência está querendo dizer, ela está querendo dizer uma outra coisa. O que o Charlie está querendo dizer com aquele com comer compulsivo, com peso, com tentar, né? O que a cuidadora está querendo dizer quando ela vai lá e cuida do Charlie, a ponto de dele comer tanto que ele está, né? Dela levar tanto, na verdade não não precisava que ela levasse a comida para ele comer, mas ela eu não vi nunca, em nenhum momento ela controlar isso, né? Eu acho que era pelo contrário, ela precisava que ele comesse porque o irmão não comeu. Aí o rapaz também ele vai lá para salvar as pessoas, bater na porta, salvar as pessoas, mas, na verdade, ele também está fugindo de alguma dor dele. A menina também, ela vai lá, faz aqui a filha, né? A Ellie, faz aqui as minhas redações, porque eu vou reprovar e tal, mas, na verdade, aquilo são tudo aparências para esconder uma dor maior. Então, o quanto a gente precisa ficar com o olhar apurado, tanto para o nosso paciente na clínica, como para nós mesmos, o que as nossas ações e o que as ações dos pacientes estão, na verdade, querendo comunicar, né? Porque a coisa, às vezes, não é assim tão explícita como tu imagina, né? Na verdade, a baleia não tinha nada a ver com a baleia eram as dores do Rehab que ele não estava conseguindo colocar de outra maneira, né? E a menina tão sensivelmente conseguiu ver, a criança de 8 anos tão sensivelmente conseguiu ver, e depois, ao longo do caminho, ela foi se perdendo, né? E uma metáfora que é, tipo, quando ela faz essa redação é antes dele, talvez, né? Então, Isso.
Tem uma coisa muito metafórica dele também tá expressando aquilo quase que fisicamente, o que aquele poema está dizendo. E tá gritando que, na verdade, ele tá muito triste e solitário. Que ele não conseguiu lidar com o luto do companheiro. Não. E o que eu achei muito interessante quando ficou explícito que a redação era da filha, é o quanto que ele valoriza, né? Ele é professor de redação, lia essa redação que não dava para saber de quem era, e era da filha. E ele quer ajudar a filha nas aulas de redação, né? E eu fiquei pensando muito nos legados que aparecem no filme, né? Então, de alguma forma, eu sinto que ele passa assim, você pode ser uma escritora, você é a melhor escritora do que qualquer aluno que eu já vi na minha vida, né? Então, segue isso que eu tô fazendo, né? Isso é importante. E também acho que isso aparece com a cuidadora, né? De uma forma diferente, mas que o pai, ele era religioso e queria que ela fosse uma salvadora. E ela, não, eu vou fazer diferente, eu não vou seguir isso que você está querendo. E ela vai lá e vira enfermeira, né, vira uma cuidadora, uma salvadora, né? Então, quanto que às vezes a gente também não vê essas influências que a gente tem, mas o quanto que cada um de nós é quem somos, né? Por esse passado, né? Por questões transgeracionais e muito do nosso legado, né? Do que a gente aprendeu, o que é cuidar, e até associando com o que a Gabi Tecchio disse, né? O quanto que tem uma flexibilidade nos papéis, né? Então, o quanto que é importante a gente não só ficar nesse papel de cuidador o tempo inteiro, mas a gente também se permitir ficar no papel de ser cuidado, né? E acho que não só uma questão de legado do que acaba se repetindo nas gerações, mas o quanto acontece, pelo menos assistindo o filme, me passou essa impressão do Charlie, dele numa posição vulnerável, de certa forma, tentando mostrar força para essa filha. Tipo, eu acredito em ti. Naquele momento me passou a impressão que talvez ninguém tenha acreditado nele, e ele é um profissional, ele é um professor, e ele está mostrando para a filha que é possível, de fazer diferente, mostrando, ó, eu acredito em ti, se tu precisar, eu tô aqui. Desse sentido de, dá para talvez se chamar de legado, mas de quanto se aprende com a criação e quando tu é adulto, tu tem a escolha de poder fazer diferente se quiser. Tem a influência da história, mas tu tem essa escolha de modos diferentes. E eu até sinto diferente esse você é boa, você é incrível, que ele fica o tempo inteiro, porque eu sinto muito como um peso, de alguma forma, para ela. Você tem que ser boa, porque senão o que eu fiz, né? E tem do outro lado a mãe falando, você é ruim, né? Então pode ter uma profecia autorrealizadora ali, né? Mas também tem muito para mim tem muito peso, né? De daqui a pouco, tá, eu tenho que ser boa pro meu pai, que me abandonou de alguma forma, então como que se processa tudo isso também dentro da pessoa, né? E o quanto que é muito complexo, né? Porque ele se afastou, mas ele não queria se afastar, né? De alguma forma, talvez ele estava com as questões dele, tentando elaborar, com uma alienação parental, talvez, da mãe, né? Mas ele mandava cartas, ele mandava dinheiro e não conseguiu ter isso. Ao mesmo tempo, ele não se posicionou, né? Para daqui a pouco forçar uma aproximação com a filha, né? E Eu fico vendo muito isso que a gente estava falando de cuidar e se permitir ser cuidado também, né? O quanto eu concordo com a Aline nessa visão, assim, de que ele joga muita expectativa. Ele se cega para algumas coisas que ela faz, né? Para algumas ações dela, olhando aquilo sempre de um olhar mais de bondade, quando na verdade, às vezes, talvez a intenção dela realmente não fosse ser boa, né? Mas eu acho que a intenção dela lá no fundo era ser vista, era ser cuidada, porque dá a entender também que essa mãe é alcoólatra, então também não olha para ela desde essa separação, né? Não entrega esse cuidado que ela necessita, e esse pai que também de uma certa forma abandonou ela, então o quanto essa maldade que ela mostra para a mãe talvez seja uma forma de ser vista também. Acho que é uma forma dela estar pedindo cuidado e ao mesmo tempo não saber receber esse cuidado, porque quando esse pai aparece do nada, bom, porque agora, né? Porque não antes, quando eu tanto precisava de ti. Então, acho que isso também tem um pouco dessa complexidade que tu tá falando, desse sentimento dúbio, né? Do eu quero ser cuidada, mas talvez eu não saiba ser cuidada também, né? E uma outra questão importante, acho que sobre ela, é que ela é uma adolescente. Então, até essa questão do funcionamento de ser mais agressiva, mais firme, mais dura,
também tem muito a ver com essa fase de revolta. Até essa sensação que me passou foi como se o Charlie quisesse resgatar alguma coisa. Mas faz muito sentido quando a Aline fala que é um peso, porque deve ser um peso. Mas ele está tentando, de alguma forma, ali, parece resgatar o que não teve. Que ele não soube fazer na época que ele saiu de casa, que ele não acompanhou o processo dela. E que ela está confusa com tudo o que está acontecendo. Ela está com raiva, mas ao mesmo tempo ela vai lá, talvez sim com um tom mais maldoso, mas será que não tem algum afeto ali porque ela segue indo? Será que é só as avaliações? Será que não tem algo a mais? Será que ela realmente não quer ser vista? Como a Olga falou, que ela quer um carinho? Tem uma parte que eu acho extremamente interessante, um pouco por isso, que é... Minha impressão primeira foi muito de julgar o Charlie. Como esse desgraçado é covarde. Inclusive no final, minha primeira, eu fiquei com isso. Mas depois, até pensando, quando a gente escolheu fazer esse negócio, eu parei para pensar um pouco mais. E ele foi extremamente punido pelo grande ato de coragem que ele teve. Que foi sair do armário e assumir o cara. Né? E aí não é que ele foi punido pelas pessoas na volta. Ele esperava que a esposa não gostasse, ele esperava que a filha... não, esperava que tivesse todo um desafio. Mas ele foi punido pelo cara. O cara não bancou e acabou morrendo. Não. E aí, é um dos os chavões que eu uso, é nada mais cruel do que punir alguém pelo que tu é bom. E o Charlie foi corajoso uma vez. Né? Ele já dava para ver pela dinâmica dele que ele era meio bundão com a esposa e ele obedecia muito, que ele já tinha uma questão de culpa, talvez, ou de não se sentir suficiente. E ele vai lá, ele tem um ato de coragem, etc. E ele é brutalmente punido por isso. Né? E aí dá para depois ver o quanto ele se culpa por todo esse processo, porque ele perdeu... ok, ele era um gay no armário, mas ele gostava daquela esposa e ele amava aquela filha. Né? E ele perdeu tudo isso com esse ato que ele fez. Né? E o quanto ele carrega um monte de culpas. E aí, ele tá dizendo que ele tá triste, mas ele também tá dizendo que ele tá se punindo todo esse tempo com essa culpa que ele nunca conseguiu elaborar. Né? Tanto que ele permite que a mãe proíba ele de ver, mesmo quando ele tem o direito de ver. Né? E ele não se permite estar na relação, porque a própria esposa, né, disse que só queria que ele fosse lá, que eles pudessem ter alguma relação, e ele não conseguiu colocar, né, por mais que ela odiasse. Até ir no quarto deles, do casal ali, que ele fechou, ele vai, se emociona e tem muito afeto ali. Ele se proíbe até de ver isso. Né? Então, ele vai se punindo todo esse tempo. E tem um lado que a gente sempre vai ter esses problemas e vai passar por traumas. E muitos deles vão ser difíceis de elaborar. Né? Porque aqui é uma questão de luto, é uma questão de luto. Mas também é uma questão de ter sido punido pela coragem que ele teve. E muitas vezes a gente vai nos ajudar ou ajudar o paciente a enfrentar algo extremamente difícil e vai dar uma merda. Porque o mundo não é justo. E a gente vai ter que elaborar isso. Né? E às vezes é muito difícil. Né? E o quanto que é importante, né? O quanto que a gente também, às vezes, não vê a importância de certas emoções, né? Porque parece que frente à culpa do Charlie, ele comia, né? E quanto ele precisava sentir essa culpa. Tá, sim, a mãe da filha não vai gostar que ele termine com ela para ficar com outro homem, né? Mas isso não justifica que ele também deixe a filha. Ele pode ficar com outro homem e batalhar para manter essa relação. Então, quanto que daqui a pouco olhar, escutar essa culpa que fala o quanto que a filha é importante, o quanto que daqui a pouco a mãe da filha é importante para ele, levaria ele para um caminho que teria mais sentido, né? E acho que é que nem a Olga falou ali, acho que a Gabi também bom, é uma adolescente que está mostrando raiva, mas ela quer ser vista. E claro que é difícil se conectar com essa emoção mais vulnerável de, tá, eu preciso sentir que eu posso contar com os meus pais, eu preciso ser cuidada, mas o quanto que mostrar essas emoções que estão por trás ajudaria todos a serem cuidados. E claro, precisa de muita coragem, né? Mas o quanto que ajudaria todos a se aproximarem mais de uma vida que parece que teria mais sentido, que teria pessoas mais importantes também para eles. Não por acaso a arte dela é foto, né?
Eu percebi também no filme o quanto o sistema de crenças que a gente constrói ao longo da nossa trajetória é poderoso para nos manter vivos, saudáveis, e para nos destruir também. Porque o Charlie acreditava que ele não merecia estar vivo, que ele não merecia amar, que ele não merecia, né? E quando ele pergunta assim, você acha então que o Alan morreu por me amar? Aquilo ali eu acho que estava muito... Aquela pergunta que ele fez já era uma resposta que ele tinha há muito tempo. Ele só precisou ouvir do rapaz, sim, eu acho que sim, sabe? Mas ele já estava com aquela crença de que ele não merecia tudo aquilo ali, né? Então ele estava se destruindo, assim como a filha também estava indo lá e tendo aqueles comportamentos, né? De como a mãe mesmo disse, de ser uma pessoa horrível, de bater nos colegas, de cortar pneu dos professores, porque ela estava tentando também se punir porque não merecia ter um pai que gostasse dela. Imagina, né, para uma criança de 8 anos que é egocêntrica por natureza, que toda criança é egocêntrica, então tudo que acontece na vida, ela está no centro. Se o pai foi embora com outro homem ainda, oh meu Deus, né, uma coisa imoral, e ainda, né, então eu não mereço eu não mereço ser feliz, não mereço ter pai, então eu vou lá ver o que é aquele homem que está lá, né, se escondendo, do que ele se esconde, né? Por que ele não pode me amar? Por que ele não... A coisa assim, né? Até mesmo o missionário, né? Vou me referir assim, porque agora eu não me lembro o nome dele, até o próprio missionário também. Eu não mereço voltar para casa, eu fumei maconha, eu roubei dinheiro, então eu vou sair por aí, né? Colocando a palavra de Deus para ver se eu consigo ser merecedor, né? Então, o sistema de crença é uma coisa muito poderosa e que a gente traz transgeracionalmente e que, por muitas vezes, né, nos atendimentos de família ou até individual, na terapia sistêmica, a gente busca entender esses sistemas de crença para poder ver o que a pessoa quer seguir levando para a vida e o que é benéfico para ela e o que é aquilo que está realmente destruindo ela, fazendo com que ela tenha um sofrimento psíquico. Porque quando o paciente chega com algum sofrimento psíquico para a gente, né, para a terapia, a gente precisa olhar também o que constituiu ele como pessoa, né? Nossa, falei demais. Verborragia. Eu tô muito com a fala da Aline também, do que as meninas colocaram aqui no chat, né? De como não se dá. Tem várias emoções aí aparecendo ao longo do filme, as mais diversas, e como cada um não consegue escutar muito as suas emoções, né? A culpa que faz comer, né? É a tristeza que faz, então, eu me dedicar e olhar para o outro e cuidar só do outro para não precisar olhar para o meu luto. E o perigo disso na vida, da gente não prestar atenção nos sinais que as emoções elas nos dão, porque isso faz com que o filme, por diversos momentos, apresente cenas e personagens que eles são incoerentes, né? Porque o Charlie tá aí dizendo para a filha, tu é muito boa, tu é inteligente, não desiste, tá pedindo para a mãe dela, não desiste da nossa filha porque ela é muito boa, ela é especial, mas ele tá desistindo da vida dele. Ele está ali para os alunos escrevendo no chat, sejam honestos, o que vocês escrevem não tá bom, então sejam honestos, e os alunos vão lá e entregam honestidade, alguns, né, mandando sobre os seus medos e seus receios, mas ele por muito tempo não foi honesto com esses alunos, porque ele ficava com a câmera fechada. Então, o quanto o perigo de não prestar atenção nas nossas emoções e jogar tudo isso para debaixo do tapete, me distrair com os problemas dos outros, porque de certa forma o Charlie ele também se distrai com a filha aí nos seus últimos momentos de vida tentando salvar ela, né? O perigo disso é uma vida que ela se torna incoerente. Não. Fiquei pensando nesse sentido. Isso que tu tá trazendo me remeteu à cena do filme em que a mãe
tem uma conversa com ele, vai todo mundo embora e fica os dois ali, né? E ela deita no peito dele ali para ouvir o coração dele, pelo menos foi o que me deu a entender. E eles têm uma conversa, né? Que é uma conversa falando sobre a vida, sobre os erros. E eu acho que esse é um luto também que não foi ouvido, que não foi, de uma certa forma, valorizado, talvez pela vergonha de ter sido trocada por outro homem, mas o quanto essa cena me dá a entender que se eles tivessem olhado para essa dor lá atrás, muita coisa teria sido evitada, né? A relação não teria sido cortada, porque mostra afeto, mostra o quanto eles se gostam, né, como pessoas, né? E o quanto eles poderiam ter sido pais bons, já que eles não conseguiram ser um bom casal, né? Então, isso de ouvir os sentimentos, de poder dar ouvido para o seu luto, dar ouvido para sua vergonha, né? Para os medos do que, enfim, os outros podem pensar também, poderia ter salvado eles de muita coisa, já que a gente falou tanto de salvação aqui, né? Fiquei muito pensando nessa cena. E vai lá, Gui, depois eu digo. Não, porque eu acho que tem uma coisa que a gente tu falou ali muito, não sei se tu queria falar do luto dos dois, mas para mim o luto do casamento é muito pro Charlie, não foi resolvido também, né? Até por esses processos serem em sequência, vai, se separa, se casa, divórcio e luto, né? O quanto ele também não estava com o luto desse relacionamento, porque ele ainda está muito emaranhado num conflito de relacionamento, né? E quanto também a própria esposa ali não significou muito essa perda do relacionamento como uma falta de amor e afeto por ela, que não era sobre isso, né? Não, ele nunca deixou de ter apreço pela esposa, né? Mas uma coisa que eu queria comentar ali, né? A Alina falou, tipo, eles tinham medo de viver, né? Eu acho que em algum sentido sim, né? Mas tem a parte que eu passei a entender o porquê da covardia do Charlie, de alguma forma, que é quando ele teve coragem de viver, a vida bateu muito forte nele. E ele se fechou de novo, né? E aí ele não viveu de novo. E tem uma coisa que é o que liberta muito o Charlie, e aí a narrativa do filme começa nessa cena, quando ele quase infarta. A ideia da morte liberta ele, né? Claro que é uma morte muito presente, mas poder contemplar que uma hora ele vai ter que enfrentar as coisas, porque uma hora ele vai morrer. E encarar muitas vezes a morte é muitas vezes encarar que, bom, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não, ele tá fazendo um puta sacrifício pela filha, mas é isso que realmente vale a pena? Não. Então, ter a consciência da morte muitas vezes me faz entender o que eu tô enfrentando na vida. E aí, ele tem um monte de sofrimento, tem uma dor, tem todo o problema físico. Perto da morte, da relação com a filha, vale a pena continuar não enfrentando? Não. Tanto que ele enfrenta e ele tenta se aproximar da filha pela própria ideia da morte. Ele nunca assume diretamente para ele que ele vai morrer, mas ele entende que ele vai morrer. Né? E ele passa a agir sobre isso também. Né? Então, a gente fala muito da vida, mas poder entender que a gente vai morrer, o que eu estou fazendo com essa merda? Coloca ele na situação de ou tu tem coragem para enfrentar isso, ou nada faz sentido. Né? Então, acho que isso muitas vezes é libertador até com os pacientes, muitas vezes, de poder olhar e olhar para a gente, bom, eu vou morrer. O que eu estou fazendo com o pouco tempo que eu tenho? Né? Mesmo que tu viva até os 140 anos, não é muito tempo de vida. O que tu está fazendo com esse tempo? E acho que é legal, né, que a Gabi falou antes. E daí ele chamou a filha para fazer as redações com ele, né, para salvar a filha. E eu acho que esse foi o movimento que nem mencionaram no chat, parece que ele perdeu muitas batalhas, e por ter encarado a morte, ele, eu não vou perder essa batalha. Eu vou estabelecer uma relação com a minha filha, e acho que foi ali que ele falou, eu vou me salvar, né? Isso eu quero ter uma relação genuína com ela, né? Tanto que quando ela falou, não lembro exatamente como é que foi, mas ele falou de tipo, você pode ficar com dinheiro independente de você vir ou não. Eu quero ter uma relação real com você, né? Então nisso, acho que foi uma coisa que ele fez para se salvar, né? Que ele ouviu a culpa, que ele ouviu o medo da morte, que ele ouviu a tristeza. Isso é importante. É isso que eu quero ter. E daí acho que foi o que fez ele conseguir ter essa relação com a filha, né? E conhecer a filha
em partes como ela é, porque ela também se permitia mostrar sendo a filha ruim, né? Por mais que ele não quisesse ver, ela mostrava, né? Eu tenho defeitos. E ele continuava falando, mesmo assim, você é incrível, né? Acho que talvez a Gabi Makoski tenha pegado um pouquinho isso de, tá, ele conseguia ver para além dos defeitos dela também. E ela também conseguiu ver para além da obesidade, né? Sim, ela tinha raiva porque viu que ele estava se matando, né? Mas mesmo assim ela queria se relacionar com ele. Acho que a gente tem uma certa também sabedoria de alguns dizeres populares, tem um que acho que se encaixaria bem nessa parte da cena, que é até casa de ferreiro, espeto de pau, por exemplo, que é melhor lidar com o problema alheio do que com o nosso, porque é mais fácil, é mais prático. A gente não precisa lidar com desconfortos ao resolver o problema alheio. É muito mais fácil elogiar essa filha do que ver coisas boas em si. Quando o Charlie elogia essa filha, me passa muito essa sensação também. Não, mas ela é perfeita, eu não sou nada. Mas ela é perfeita. Vou lutar por ela. E o quanto isso é uma válvula segura também quando ele decide ter esse relacionamento e nomeia isso para ela. Me passou uma sensação de liberdade até para ela, tipo, eu tô livre. Eu tenho certeza que ele quer ter algo comigo. Eu tô livre dessa prisão de saber que eu não era amada pelo meu pai. Vou puxar para um outro lado, Gabi, mas essa tua fala me fez pensar nisso, desses dizeres populares e de como é mais fácil lidar com o que é do outro. Acho que esse filme ele só pecou em um ponto, já que a gente estava falando do cuidador e principalmente da cuidadora, né? Que é ele termina sem mostrar o que acontece com a enfermeira depois que o Charlie, enfim, que termina a história dele ali no filme, porque ela era uma pessoa que vivia em função dele, né? Ela ia trabalhar, ela pegava as coisas do trabalho, passava para ir buscar comida, levava comida para ele, ficava assistindo um programa de TV com ele. Quando ela saía, ela sempre estava dizendo que precisava ir trabalhar para fazer algum plantão. Então, o que acontece também com a vida da cuidadora, depois que tudo termina, pensando no quanto ela se distraiu com ele, né? Que daí é um outro momento de eu reencontrar tudo aquilo que eu deixei pelo caminho, que é um outro processo super difícil que às vezes a gente vai receber nos nossos consultórios pessoas assim, né? Pessoas que passaram por lutos e que estão chegando para se reencontrar com muita coisa que por N motivos foram deixando pelo caminho. E acho que também... Desculpa, Gui, depois eu... Não, é só para entrar aqui, eu talvez desvirtue, mas a enfermeira vai ficar bem, pelo menos na minha opinião. Não, assim, porque ela brigou, ela se sentiu traída. Tu tinha dinheiro, tu podia estar no hospital. Quando eu precisei, tu não me ajudou. Né? Ela tem um rompimento de alguma forma que permite que ela se separe dessa situação. Né? Então, acho que ela tem elementos para se salvar. Eu me preocupo, na verdade, e aí é acabar com boa parte da mensagem do final do filme, com a filha. Parabéns, o teu pai se matou para deixar 120 mil dólares para tu fazer a faculdade e não quis se tratar por isso, mesmo quando tu mandou ele se tratar. E agora tu tem um puta de um 120 mil dólares que mataram teu pai nas tuas costas. O que tu quer fazer com isso? E para essa mãe um pouquinho também, né? Então, tipo, tem um puta de um problema para ser resolvido emocional aí. Por isso que eu me irritei muito que ele nem tenta se tratar no final, né? Então, ele deixa um legado violento com a filha e com a esposa. Não. Então, essa para mim é a minha maior preocupação ali, pensando no final. Ok, muito pouco, muito tarde. Tua filha viu que tu tinha valor, que tu era um cara legal, que tu amava ela, mas tu sacrificou a tua vida para deixar uma grana que ela nunca quis. E aí? Acho que o que eu tenho a ver tem um pouquinho com essa tua fala, Gui. Eu fiquei pensando muito no que a Gabi falou, porque até pensando nessa questão de relacionamentos familiares que a gente ouve muito na clínica, familiares que dão palpite em o que uma pessoa vai fazer. Sempre tem alguém que vai dar um palpite no que deve fazer, no que deve fazer com dinheiro, que faculdade escolher, aquelas coisas de casamento, momentos importantes, todo mundo vai dar um palpite, que é muito mais fácil.
Mas quando a dor é em si, é aí que o bicho pega. Então, talvez até uma hipótese para a filha, talvez até esse momento tenha sido mais de boas, de lidar com essas questões quando envolvia outra pessoa, mas agora que esse pai não tá, ela vai ter que lidar com o desconforto dela, com essa parte do dinheiro. Então, acho que essa troca, assim, de quanto que se repete, que é mais fácil nessa questão de jogar para o outro, mas que em algum momento, mesmo para bom ou para ruim, tu vai ser convidado a olhar para o teu desconforto. E vai, com certeza, ser muito difícil para ela lidar com essa carga do pai. Ele deixou um dinheiro que ela não queria, mas, bom, deixou. Agora é um convite para ti, a tua responsabilidade. O que tu quer fazer com isso? Não é uma batalha que vai ser fácil, mas é um convite também. Agora vamos bancar. Porque é assumir mais responsabilidade, ser adulto e decidir, vamos embora. O convite está feito. E acho que é interessante, né? Pensando como é que vai seguir a vida de cada um, né? Pensando na cuidadora, eu acho que talvez uma das possibilidades seja ela vai criar a vida dela, né? Então, tanto até em valor, a vida do Charlie, talvez de, tá bom, ele não viveu a vida dele, eu vou viver a minha, né? Eu tenho mais o que fazer também, tem coisas que são importantes e a gente morre um dia. Talvez ela ache, digamos, outro dependente, né? Então, já que ela tinha essa codependência, talvez ela ache outra pessoa para cuidar. Talvez foque no trabalho, né? Então, várias hipóteses daqui a pouco, né? E pensando na filha em si, o quanto que daqui a pouco talvez ela use a desistência da vida do pai, né? Poderia, né? Daqui a pouco com terapia, com vários recursos, né? Usar e valorizar o que ela conseguiu viver com o pai, aprender com o pai, de a vida tem sentido. Eu tenho valor, eu tenho meus defeitos, eu tenho valor, mas o que eu quero ir atrás, né? Então, de ela conseguir refletir um pouquinho sobre o que vai fazer sentido, o que vai ser importante para ela no futuro também, usando essa questão talvez de desistência, né? De sim, ele viveu isso, mas a vida continua, né? Eu posso fazer igual ao meu pai, e daqui a pouco por ele, no caso o Charlie, o marido morreu, né? E desistiu da vida. Ela pode fazer igual, mas ela pode optar por fazer diferente, dando significado de alguma forma a esse luto. Deixa eu fazer a minha fala de encerramento. Eu acho que já está acabando, para dar uma fala de encerramento para qualquer um. Né? Falaram ali qual é o simbolismo da pomba. Né? E, para mim, a pomba tem um simbolismo muito, tipo, ela é um bicho nojento. Né? Assim como o Charlie se sente nojento. Né? Ele sabe que as pessoas olham para ele e sentem nojo dele. Né? E aí, a pomba é um jeito dele ver que, passando pelo nojo, ele pode cuidar, ele pode ter afeto. Mas tem que passar pelo nojo. Né? E pensando nisso, tem um traço onde a própria filha dele se sente um pouco assim. Não é de se sentir nojenta. Mas o que ela faz não é se fechar ou fugir de ser vista ou encarada como nojenta pelos outros. Ela se mostra. E ela mostra a crueldade dela, ela mostra todo o lado adolescente, violento, incomodado, né, que não pede desculpas e sai brigando com o mundo todo. Porque ela não é... No fundo, dizendo, eu não sou nojento, o problema são vocês. E ela sai brigando com... Não. Para mim, o simbolismo da pomba é muito desse nojo. E aí, quando ele passou por isso, ele pode cuidar. Pode cuidar da filha também, quando ele passou desse nojo que a mãe já tinha, tipo, ela é ruim, ela é moralmente ruim. Ele pode cuidar da filha como a mãe não pôde. Né? E aí, para mim, a filha tem esse grande simbolismo de ser a pessoa mais saudável dessa história. Porque ela briga, porque ela enfrenta. Né? Porque se eu sou nojento, então o mundo inteiro também é, e eu vou enfrentar tudo isso. Né? E até no sentido de que tem valor na vida, apesar disso. Né? E a gente vai sentir coisas que a gente não gosta na gente. E a gente precisa sentir, porque a gente faz cagada, a gente é imperfeito. E a gente sabe todos os detalhes do nosso funcionamento. E o nosso funcionamento como terapeuta, como cuidador. A gente sabe quando a gente errou. Então a gente tem uma possibilidade infinita de ser muito duro com a gente. Muito violento com a gente. Né? Mas que a gente ainda possa viver o mundo e brigar no mundo.
Porque mesmo que a gente seja imperfeito de alguma forma, todo mundo é, a gente ainda tem valor. Mesmo que a gente não veja isso, a gente vai ter que brigar para descobrir. E acho que essa é uma das coisas que o filme deixa, apesar de sempre ter algo que pode dar errado. Passo para os meus queridos colegas poderem encerrar. Para encerrar, né, que acho que quando tu trouxe assim, né, que depois que passa pelo nojo encontra o amor, o cuidado, foi isso que eu senti. Até tinha compartilhado antes com o pessoal ao longo do filme, eu fiquei me questionando assim, o que costura todos esses personagens? Por um momento eu pensei que era o medo de perder, depois a raiva pelas coisas que aconteceram na vida, mas no final, quando ele caminha até a filha, todo mundo aí estava querendo se conectar, todo mundo estava querendo amar e ser amado. Então, para mim, fecha nesse sentido, assim, né? O final do filme, ele traz esse desejo, essa vontade que todo mundo tem de se conectar, de pertencer, de ser amado. Vou pegar carona na fala da Gabi, porque o que eu pensei em falar tem a ver com isso, até com o que a Elisa trouxe sobre a questão do dinheiro. A gente tem diferentes formas de afeto de alguém. Talvez naquele momento, a forma que o Charlie encontrou de demonstrar afeto pela filha foi através da economia de dinheiro. O dinheiro pode acabar, mas como é que será que o simbolismo desse dinheiro vai ficar na vida delas no futuro? Foi a forma que ele encontrou de mostrar para a filha que ele ama ela. Será que isso não pode ser uma ferramenta poderosa para o luto? Será que elas não vão conseguir encontrar ajuda de uma outra forma com essa certeza, especialmente para a filha, de que ela foi amada? E é bem o que a Gabi trouxe, porque no fim das contas, não só no filme, mas para a vida, todo mundo quer se sentir amado dentro de um grupo, dentro de uma família. E muitas vezes sentir coisas negativas deixa todo mundo confuso, mas será mesmo que essa pessoa me ama e que eu sou amado? Se ela me xingou, se ela tá brava comigo, será que é verdade? Na verdade, sim. Uma pessoa pode te amar e ter um momento que tá puta contigo. Mas isso passa. O afeto construído não vai destruído assim, só por um momento de raiva. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem na clínica com os nossos pacientes e acredito que na nossa vida pessoal também, que influencia no nosso atuar como terapeuta, que é saber que tá tudo bem ficar com raiva, tá tudo bem cometer erros, que isso não define a gente como um todo, mas faz parte do nosso crescimento, faz parte de quem a gente é. Eu adorei as frases de vocês, né? E acho que, complementando só um pouquinho da Gabi, né? O quanto que é exatamente isso, né? Para o amor existir, a gente precisa conseguir olhar o lado feio, o lado ruim do outro, né? E quando a gente olha para isso e fala, tá, eu te aceito mesmo assim, daí a gente pode ter segurança, né? De tá, a gente pode se mostrar, né? Como é, o outro vai ter algumas coisas que não vai gostar, mas esse afeto é seguro, né? Não porque ele só vê o que é bom em mim, mas porque ele vê o todo e me aceita mesmo assim. Achei super simbólico a gente finalizar a discussão, assim, porque é um filme que é bem pesado, é um filme que traz muito desconforto o tempo todo, e vocês falando sobre essas coisas que conectam, a gente podia olhar para muitas outras coisas, e como faz diferença a gente poder ter esse olhar também, que eu acho que é um pouco que ele teve com a filha ali antes também, de poder olhar as coisas boas que também existem, né? Então, achei muito bonito, assim, compartilho com vocês, assim, essa ideia. Obrigada por dividirem com a gente, assim. Eu também agradeço muito. Eu acho que a gente conseguiu transformar um filme que, a princípio, é bem pesado, né? Mexe com a gente. Eu estava falando até anteriormente, quando a gente estava discutindo só entre o grupo, quantas ressonâncias eu tive, a vontade de ir lá e resolver, né? E de ter um final feliz no filme. Não, o Charlie vai pegar o dinheiro, vai lá, vai fazer uma cirurgia, vai se transformar, vai ficar, todo mundo vai ficar feliz com a filha, com a mulher, né? Todo mundo numa boa, né? Mas a gente entender que nem sempre as soluções são tão simples, né? Ainda mais quando se fala em individualidade, quando se fala em sofrimento humano, né? Em vida vivida,
né? Que isso, né? Esse final foram todos felizes para sempre. Isso existe só na televisão, né? Na vida real, a gente não vai se deparar com tanta coisa assim. Mas é tão bom a gente estar aqui no grupo agora, podendo transformar isso em aprendizado e coisas boas, né? Obrigada, pessoal. Aos que estiveram aqui com a gente, muito obrigado pela participação. Né? Quem participou no chat, muito obrigado por isso também. Né? Depois, se quiserem deixar recado nos avaliando nas redes sociais do CEF, podem ir lá dizer como é que foi. Né? E, bom, muito obrigado a quem pôde assistir. Imagino que tem... Tá ok, podemos deixar no YouTube? Não, acho que vai acabar chegando lá, então se vocês quiserem revisitar essa discussão, eu acho que vai estar disponível para vocês. Claro que ainda tem que ver questão de edição, etc. Não posso garantir porra nenhuma, mas imagino que vai dar. Né? Obrigado, meus colegas, por essa discussão que me deixou bem emocionado agora no final. Né? E até o próximo evento que a gente fizer do Núcleo. Muito obrigado a vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Pessoal do Núcleo